Seja muito bem-vindo, eu sou o João Gabriel e você está no canal de JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, estamos aqui então para mais uma aula dentro aqui dessa área da dinâmica e hoje a gente vai falar especificamente sobre a força de atrito, tá? Essa daqui é uma aula que é a continuação. Na aula anterior, a gente já falou sobre as leis de Newton, a gente já falou sobre as principais forças que aparecem, falamos sobre a força peso normal, tração e força elástica. Se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima que eu vou deixar o card em algum lugar. E vamos à força de atrito, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, olhando na tela, acompanha comigo. O que é a força de atrito? A força de atrito é aquela força que você percebe quando você, por exemplo, esfrega sua mão uma na outra, ou quando você esfrega sua mão na parede e você sente uma resistência ao tentar deslizar a sua mão sobre a parede. Essa resistência, ela vem de onde? Essa resistência, ela vem das irregularidades entre as superfícies. Qual é a ideia? Olha para cá. Por mais que a gente desenhe superfícies parecendo perfeitamente lisas, quando você tem dois corpos, como por exemplo um bloquinho apoiado sobre uma superfície qualquer, por mais reta que a superfície, tanto do bloco quanto a que ele está apoiado, pareçam ser, nenhuma superfície é perfeitamente lisa. Ah, mas nem um vidro? Não, nada é perfeitamente liso. Tudo possui irregularidade. Então, se a gente pudesse dar um zoom entre a interface de separação entre o bloco e a superfície que ele está apoiada, a gente conseguiria perceber as irregularidades tanto da superfície da mesa quanto da superfície do bloco. Ambas as superfícies elas são irregulares. E quando você tenta deslizar uma superfície sobre a outra, repara, essas superfícies, já que são irregulares, elas acabam se encaixando. E ao tentar deslizar uma sobre a outra, aparece aqui uma força de resistência a essa tentativa de deslizar. Essa força de resistência a essa tentativa de deslizar devido a essas irregularidades entre as superfícies é o que a gente vai chamar de força de atrito. Então, repara, dependendo da combinação de superfícies que você tem, você pode ter mais ou menos irregularidades. É claro que se você pegar uma pedra de gelo e soltar sobre o mármore e jogar, ela vai deslizando. Por que ela vai deslizando? Porque o mármore e a pedra de gelo têm poucas irregularidades, logo tem pouco encaixe, né? E aí, esse pouco encaixe faz com que tenha uma força de resistência pequena, faz com que tenha uma força de atrito pequena. Mas se você pegar, por exemplo, borracha e asfalto, essa combinação tem um grande grau de encaixe. A esse grau de encaixe entre as superfícies é o que a gente vai chamar de coeficiente de atrito. E esse coeficiente de atrito, a gente vai utilizar a letra Mi, é uma letra grega, parece um U com uma perninha um pouco maior. Esse coeficiente de atrito, eu botei aqui para você, é uma grandeza adimensional que nos ajuda a perceber o grau de interação entre duas superfícies. Então é importante, ajuda a perceber o grau de interação entre duas superfícies. Então, qual é a ideia? Não existe o coeficiente de atrito da borracha. Não existe coeficiente de atrito do asfalto. Existe o coeficiente de atrito entre a borracha e o asfalto. Existe o coeficiente de atrito entre meus dedos e a parede. Então, sempre entre duas superfícies. Fechado? Beleza. Agora, a gente já viu que é muito importante saber marcar essas forças de modo geral, né? Todas as forças você tem que saber marcar, a gente vai precisar disso. Então, como é que você marca a força de atrito? Eu botei aqui para você, ó. Contrária à tendência de deslizamento ou ao deslizamento relativo entre as superfícies. João, não entendi nada. Olha para mim que eu vou te ajudar. Imagina que você tem aqui, ó, um corpo inicialmente deslizando sobre uma superfície, tá? Esse corpo está deslizando para onde? Ele está deslizando para a direita. Contrário a esse deslizamento, vai aparecer então uma força de atrito para a esquerda.
Então, a força de atrito contrário ao deslizamento. Tá. Mas existe aqui também apenas a opção de ter uma tendência de deslizar, quando o corpo não está deslizando. É o caso, por exemplo, de você colocar um corpo em uma rampa. Então, peguei um corpo, por exemplo, com o meu mouse, e coloquei ele sobre a minha mão, e eu inclinei a minha mão. Bom, minha mão está inclinada, esse corpo aqui ele está apoiado e ele está em repouso. Repara que, apesar dele estar em repouso, ele tem uma tendência de deslizar. Para onde? Para baixo do plano, ao longo do plano. Contrária a essa tendência, aparece uma força de atrito, então, ó, no sentido para cima do plano. Vamos ler aqui novamente? Como é que a gente marca, então? Contrária à tendência de deslizamento, ou seja, quando houver uma tendência de deslizar para um lado, a força de atrito está para o outro. Ou contrário ao deslizamento de fato. Então, se o corpo está deslizando para um lado, a força de atrito está para o outro. Se o corpo tem uma tendência de deslizar para um lado, a força de atrito está para o outro. Acabou. É isso. Repara que, então, existe uma diferença, né? É possível que o corpo esteja deslizando ou apenas que tenha uma tendência de deslizar. Caso o corpo ele tenha apenas uma tendência de deslizar, mas ele não esteja de fato deslizando, essa força de atrito ela ganha o nome de força de atrito estática. Agora, caso o corpo esteja deslizando, essa força de atrito ganha o nome de força de atrito cinética ou força de atrito dinâmica. Tudo bem? Então, caso tenha deslizamento, força de atrito cinético-dinâmica. Caso haja só uma tendência de deslizar, a gente vai ter aqui a força de atrito estática. Mas por que recebem nomes diferentes? Recebem nomes diferentes porque elas têm comportamentos diferentes. Vamos ver como é que fica isso? Olha na tela. Vamos considerar um bloco inicialmente em repouso, e nesse bloco eu boto ali, ó, alguém empurrando esse bloco, tá? Imagina que você, por exemplo, você quer mover, sei lá, o seu armário. Acho que você vai concordar comigo que no momento que você encosta no seu armário, você já está fazendo força sobre ele, porque você está em contato. Só que apenas encostar não é o suficiente para botar ele em movimento. Você não consegue arrastar o seu armário apenas encostando nele. É necessário que você vá aumentando sua força gradativamente até o momento que ele começa, de fato, a deslizar. E é essa situação que eu estou propondo aqui. Então, vamos lá. Quais as forças que atuam aqui no meu bloco ou no seu armário, caso você esteja tentando empurrá-lo? Bom, naturalmente ele tem força-peso para baixo. Ele tem força normal para cima. A gente aqui empurrando exerce uma força sobre ele para a direita. Essa força aqui, ó, vou chamar inicialmente de F1. Tá? Que é essa primeira situação aqui, F1. E já que ele não sai andando para a direita, ele tem só uma tendência de deslizar, aparece aqui uma força de atrito com o chão no sentido oposto. Essa força de atrito, uma vez que não está deslizando, é uma força de atrito estática. E eu vou chamar aqui de força de atrito estática 1. Como esse cara ainda está em repouso, já que ele está parado, a gente sabe que a força resultante sobre ele é igual a zero. E se a força resultante sobre ele é igual a zero, significa que essas forças têm que se cancelar. Para as forças se cancelarem, forças em sentidos opostos, ou seja, força que está para cima e que está para baixo, tem que ser iguais, como por exemplo normal e peso. Mas força que está para a direita tem que ser igual à força que está para a esquerda. Então essa FAT estática 1, ela é igual a essa força F1. Beleza? Ok. Só que aí você aumenta a sua força na tentativa de fazer o seu armário andar. Ao aumentar essa força, o corpo ainda não andou, o armário ainda não andou, mas eu agora estou fazendo uma força maior. Se eu estou fazendo uma força maior e meu armário ainda não andou,
é porque a força de atrito ainda está segurando ele de modo a permanecer em repouso. Ou seja, a força de atrito, para poder segurar essa força F2, ela teve que aumentar o seu valor. Então essa daqui é o que eu vou chamar de força de atrito estática 2. Vamos botar valores? Acho que vai ficar mais fácil de entender. Vamos supor, então, que a gente tenha um armário, tá? E para eu conseguir mover o meu armário, é necessário uma força mínima. Só encostar não movimenta ele. Vamos supor que essa força mínima seja de 10 newtons. Então, se eu inicialmente exerço uma força de 1 newton, não é o suficiente para mover ele. E ele vai continuar parado. Se ele continuar parado, força resultante igual a zero, a força de atrito, então, tem que segurar ele com o mesmo valor de força que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo 1 newton, a força de atrito segura ele com 1 também. Aumentei agora a minha força para 5 newtons. Se eu aumentei minha força para 5 newtons e ele tem que permanecer parado em repouso, é porque o atrito aumentou a força também para 5. E isso vai ocorrer até que eu faça 10 newtons de força. Então aqui, vou fazer agora 10 newtons de força, fazendo aqui uma força F3. E lembra, com 10 newtons, a FAT ainda consegue segurar ele parado. Então a gente vai ter aqui uma força de atrito estática. Só que essa força de atrito estática já atingiu seu valor máximo, então a gente vai chamar de força de atrito estática máxima. De modo que, quando a gente fez uma força F2 de 5 newtons, a FAT estática 2, ela era igual a essa força F2. Agora a gente aumentou para 10 newtons, que é essa F3. A FAT estática máxima adquiriu seu valor máximo de 10 newtons. A partir daqui, qualquer força que eu faça vai colocar esse armário em movimento, porque isso aqui era o máximo que conseguia segurar. Então, ela atingiu seu valor máximo. Fiz 10,000 vai começar a andar. Se começa a andar, sairia do caso estático, entraria no caso dinâmico, a gente, por enquanto, está no caso estático. E eu queria que a gente percebesse aqui algumas conclusões, tá? Primeira conclusão. Deixa eu trazer essas conclusões para cá. Primeira conclusão. Eu quero que você perceba que a força de atrito estática, ela não possui um valor fixo. A força de atrito estática, a FAT estática, ela varia. Não possui valor fixo. Tá, já que varia, vai variar de quanto a quanto, né? Já que ela está variando, ela está indo desde lá muito próximo de zero até o seu valor máximo. E já que existe um valor máximo, como é que a gente calcula esse valor? Bom, o que deve estabelecer, né, essa força de atrito estática máxima? Algo que a gente já comentou aqui que deve ter a ver com esse valor máximo é justamente o tipo de superfície que a gente tem. E aí, quando a gente fala do tipo de superfície, a gente está falando do coeficiente de atrito, né? Então, esse coeficiente de atrito é um fator relevante. Agora, o que mais que deve influenciar? Perceba só. Uma vez que eu quero arrastar meu armário, o que deveria ser mais fácil? Arrastar ele quando ele está vazio ou quando ele está cheio de roupa? Quando ele está vazio é mais fácil de arrastar, o que significa que a força de atrito estática máxima tem um valor menor. Tá. E aí nesse momento talvez você pense, então a massa deve ser um fator preponderante. Não é a massa exatamente. Mas uma consequência de você aumentar a massa ou o peso do armário. Porque repara que quando você aumenta o peso, o que você está aumentando por consequência é a normal neste caso.
Porque o peso aponta para baixo, o normal aponta para cima e essas forças se cancelam. Então elas têm o mesmo valor. Conforme a gente aumenta o peso, a gente aumenta a normal. E como normal é força de contato com superfície, no momento que a gente tem o armário mais leve, essas irregularidades elas estão um pouco encaixadas. Se a gente aumenta o peso do armário e com isso aumenta o contato com a superfície, essas irregularidades se encaixam ainda mais. E aí fica mais difícil de você colocar em movimento. Então, a força de atrito estática máxima ela pode ser calculada pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Ainda tem que completar aqui com algo, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim. Já vou tratar aqui do que a gente tem que consertar. A partir do momento que eu exerço uma força maior do que a força de atrito estática máxima, ou seja, maior do que essa força F3, vou fazer aqui, por exemplo, uma força F4, aí, neste momento, se essa força F4 ela é maior do que aquela força F3, ou seja, maior do que a força de atrito estática máxima, meu corpo começa a deslizar. Se ele começa a deslizar, ele sai do caso estático, ele entra no caso dinâmico. Aqui a gente vai ter a força de atrito dinâmica. E a partir do momento que começou a deslizar, agora essas superfícies já estão deslizando uma sobre a outra, eu não mudo mais o valor, tá, da força de atrito. Então a gente fica com a força de atrito dinâmica tendo sempre o mesmo valor, ou seja, ela não varia. Se ela não varia e tem sempre o mesmo valor, como é que a gente vai calcular? Bom, novamente, né? Tem a ver com as superfícies que a gente está empurrando e tem a ver com essa força de contato entre as superfícies, ou seja, a gente vai calcular quase que da mesma forma. É o coeficiente vezes a normal. Mas agora eu quero fazer um questionamento para você. Pensa aqui comigo. O que deve ser mais difícil? Quando o armário está parado, em repouso, você vencer essas irregularidades? Ou no momento que as superfícies já estão deslizando, você manter uma deslizando sobre a outra? Acho que você vencer essas irregularidades quando o corpo está em repouso é mais difícil, né? O que significa que a força de atrito estática máxima ela deve ser maior do que a força de atrito dinâmica. Mas para isso acontecer, alguma coisa aqui então tem que ser diferente, né? Porque a princípio a gente está achando que se calcula da mesma forma. Como a normal é igual ao peso do corpo e isso não mudou quando você começou a arrastar o corpo, então o que deve ser diferente aqui é o coeficiente de atrito, de fato é. O coeficiente de atrito, ele vai ser de dois tipos, dependendo da força de atrito que você está tratando. Quando você estiver calculando a força de atrito estática máxima, o coeficiente de atrito que você tem aqui é o coeficiente de atrito estático. Quando você tem a força de atrito dinâmica atuando, o coeficiente de atrito que você tem é o coeficiente de atrito dinâmico. E para que a força de atrito estática máxima seja maior do que a força de atrito dinâmica, é necessário que o coeficiente de atrito estático ele seja maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Ok? Espero que ok. Bom, então temos duas formas aqui, né, de atuar a força de atrito, de modo que a força de atrito estática, aquela que não varia, e você vai calcular como a força de atrito estática máxima como sendo o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E se não estiver no caso máximo, você não tem fórmula para calcular a força de atrito. Força de atrito estática, sem estar no seu caso máximo, você vai calcular pelas outras forças, tal como a força normal. Por exemplo, nesse caso aqui, a normal é igual ao peso, mas a normal não tem fórmula, tá? Já a força de atrito dinâmica, ela tem sempre o mesmo valor. E se ela tem sempre o mesmo valor, como é que você vai calcular? Com a fórmula. Vai ser o coeficiente de atrito dinâmico multiplicado pela normal. Acabou. Agora eu queria que você me ajudasse a criar aqui um gráfico do que a gente acabou de falar. Qual é a ideia?
Se a gente tem aqui um gráfico da força de atrito pela força que eu estou exercendo sobre o corpo, pensa comigo. No momento que a gente fez uma força de 1 newton, quanto varia a força de atrito? Era 1 também, lembra? Aí a gente aumentou para 5. Quando aumentou nossa força para 5, a força de atrito passou a valer 5 também. Quando a gente aumentou nossa força para 10 newtons, a força de atrito passou a valer 10 também. Cadê? O que isso significa? Que enquanto o corpo ele estava parado, essa força de atrito ela foi aumentando junto com a força que a gente foi fazendo até atingir o seu valor de Fat estática máxima. A partir daqui, quando a gente fez uma força maior do que a força de atrito estática máxima, o que aconteceu? Aí o corpo começou a deslizar. Se o corpo começou a deslizar, a gente não tem mais aqui uma força de atrito estática, a gente tem aqui uma força de atrito dinâmica. E essa força de atrito dinâmica é uma força constante. Se ela é uma força constante, seu gráfico tem que ser uma reta horizontal. Por que menor aqui, né? Por que esse valor aqui desceu? Porque lembra que como o coeficiente de atrito dinâmico é menor do que o estático, então a Fat dinâmica ela é menor do que a Fat estática máxima. Fechado? Esse daqui é um gráfico importante que você tenha na sua cabeça, pois ele cai muito em questões de força de atrito. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo até aqui. Não deixe de comentar se você tiver alguma dúvida. Aqui nos comentários eu também já vou deixar a nossa lista de exercícios do nosso próximo vídeo. Tenta já fazer antes de acompanhar a resolução. Isso é importante para o seu desenvolvimento, você tentar fazer os exercícios sozinhos. Não esquece também de curtir, de comentar, de compartilhar a página, de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos assim que eles saírem e acompanhando a nossa trajetória para você mandar bem na sua prova, seja a sua prova do Enem, seja a prova de escola, seja a prova que for. Tudo bem? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!